Curso Bíblico sobre Graça e Salvação, Seminário no Ar, aula número 37. O poder sobrenatural do Evangelho é o assunto que eu trago para você hoje. É preciso, como introdução a este assunto, nós conceituarmos alguns aspectos de relevância espiritual. E eu quero me basear no texto que o apóstolo Paulo cita em Romanos 1,16, quando diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus. Duas palavras realçam aqui: poder e sobrenatural. O Evangelho não pode ser explicado com base na sabedoria humana. O Evangelho não se encaixa nos padrões humanos de lógica. O Evangelho não pode ser analisado e nem os seus frutos e os seus efeitos conhecidos com base na sabedoria, na inteligência, no raciocínio e no conhecimento humano. Não, jamais. A obra que permanece, a obra de Deus, é essencialmente sobrenatural. E eu quero trocar em miúdos isso com você. Existem aspectos nitidamente humanos nas igrejas, mas esses aspectos humanos são da terra e ficarão na terra. Quero um exemplo? A organização de uma igreja. Se o regime é congregacional, ou episcopal, ou presbiteriano, isso não interessa a Deus. Se a secretaria foi bem feita ou não, também não está interessando a Deus. Se o rol de membros foi passado a limpo, anualmente, mensalmente, no papel bonito, também isso não tem valor algum para a eternidade. Também, se a tesouraria funcionou bem, se o dinheiro foi bem contabilizado, se houve notinha, não houve notinha, prestação de contas foi feita, não foi feita, isso não tem valor espiritual. Isso meramente funciona no máximo como ajuda à igreja para o seu testemunho perante as leis do país. Não tem mais significado algum espiritual. E se alguém está trabalhando na igreja, ocupando cargos de secretário, de tesoureiro, de organizador disso, de administrador daquilo, saiba que, embora sejam necessários esses cargos, espiritualmente eles não têm valor. O que permanece essencialmente o espiritual. Outro aspecto: se os cultos começaram na hora ou ligeiramente com atraso, se houve falhas, se o pregador deixou de ir, isso daí tem outras implicações, mas para Deus o que conta é o fruto espiritual. Se os cânticos foram entoados com órgão, ou com violino, ou com violão, ou com guitarra, ou sem música nenhuma, sem acompanhamento de instrumento algum, também isso não está interessando a Deus. O que está interessando a Deus é o louvor sincero e verdadeiro, que parte de um coração que canta, que louva ou que glorifica ao Senhor sem o auxílio de música. Sendo sincero, sendo espontâneo, este louvor tem significado espiritual. Mas, caso contrário, se não for sincero, pode ser o melhor órgão do mundo, pode ser o melhor coral, mais bem afinado, isso não tem valor espiritual. A pregação do pastor pode ser uma bela pregação, bem ornamentada, bem enfatizada, bem organizada homileticamente falando, pode impressionar as pessoas, mas se não surtir resultados palpáveis, concretos nas vidas dos ouvintes, então isso não tem valor espiritual. O que permanece é somente o espiritual. O eterno é aquilo que não se vê. Tudo aquilo que se pode ver na igreja é terreno e ficará aqui na terra. É isso que nós encontramos escrito em Coríntios. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo trata desse assunto com uma clareza meridiana. Não há dúvida alguma. O que permanece é somente o espiritual. Aprenda você, meu irmão, minha irmã, a discernir na igreja o que é espiritual e o que é humano, eclesiástico, de aspecto puramente organizacional.
O que é espiritual permanecerá para a eternidade. O que não é espiritual ficará aqui na terra e não tem valor nenhum para a eternidade. Eu quero realçar esse aspecto porque é de suma importância. O poder do Evangelho é somente o poder sobrenatural. O poder sobrenatural é o que faz alguma coisa concreta. O argumento, o raciocínio humanos, isso não tem valor espiritual. A beleza, a forma do culto, o templo, se foi bonito ou se foi feio, bem pintado ou mal pintado, grande ou pequeno, isso não tem valor algum para a espiritualidade. O que é de Deus se baseia na sobrenaturalidade. E para nós conseguirmos isso, é necessário que se tenha o poder sobrenatural. Este poder é o nosso assunto de hoje. E eu quero ler 2 versículos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. O versículo 5 e o versículo 8. Porque João, diz Jesus, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Veja bem a expressão batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. E o versículo 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Descer sobre vós o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, está aqui em Atos significando a mesma coisa. É um poder que vem de Deus, que não pode ser explicado humanamente. Esse é o poder que vem para aquelas vidas que creem no Senhor. Todos nós necessitamos deste batismo do Espírito Santo. Há irmãos, pastores, pregadores, líderes, escritores, que não gostam da expressão batismo no Espírito Santo pela confusão que ela pode trazer. Eu não tenho compromisso com a confusão de ninguém, eu tenho compromisso com a verdade. A Bíblia fala no batismo do Espírito Santo, eu creio no batismo do Espírito Santo. Mas de que forma eu creio nesse batismo? Exatamente como a Bíblia diz. No capítulo 2, nós encontramos a descrição de como esse batismo no Espírito Santo, prognosticado por Jesus Cristo, se concretizou. E a expressão é a seguinte, que no dia de Pentecostes estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu e não da terra, do céu e não da boca do homem, não de uma pregação, mas do céu, sobrenaturalmente, do céu, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas como sinal, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Observou que a experiência foi pessoal, embora o Espírito Santo tenha vindo para a igreja em uma morada definitiva. Não há dúvida de que o Pentecoste marcou o início de uma nova era, de uma nova dispensação, uma nova fase na vida do homem, no relacionamento do homem com Deus. Não há dúvida, mas o que importa aqui é observar que a experiência do batismo no Espírito Santo é pessoal. Há outras implicações na Bíblia que nós gostaríamos de trazer. Uma delas é a seguinte: quando Jesus diz lá no capítulo 11 de Lucas: pedi e dá-se-vos-á, se o filho pedir pão, o pai dará o pão. E Jesus acrescenta: ora, se vós que sois maus fazeis assim, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eu quero enfatizar esse aspecto. O Espírito Santo é dado, é o batismo no Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vem sobre aqueles que pedem. É necessário pedir. Não adianta você esperar merecer, porque nunca alguém merecerá. É preciso que você peça, e se você não pedir, nunca receberá.
de braços cruzados, ninguém recebe. Isaías 44 diz que o Senhor há de derramar do seu espírito água viva sobre o sedento. Jesus disse no capítulo 7 de João que aquele que cresce nas Escrituras, cresce nele em Jesus, como dizem as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de água viva. Isso disse ele com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber. Veja você que não há dúvida alguma de que o poder do Espírito Santo, um poder sobrenatural, é fato. É uma experiência pessoal. E nós encontramos nas Escrituras caracterizado que isto é uma experiência diferente da experiência de conversão. A experiência em que a pessoa começa a crer em Jesus. E quando a pessoa começa a crer em Jesus, não sabe de nada a respeito do Espírito Santo. Só sabe que ele precisa se converter e que precisa se submeter a Jesus. A experiência, portanto, do batismo no Espírito Santo é diferente, distinta da conversão. É uma experiência pessoal, é uma experiência caracterizada na qual se recebe poder de Deus. Agora, poder para quê? Para ficar falando em línguas estranhas e bradando para todos os ventos, que agora é espiritual, de maneira alguma. Batismo no Espírito Santo não torna ninguém mais espiritual. Pelo contrário, pode tornar a pessoa mais presunçosa. Eu conheço pessoas que são cheias de dons espirituais, batismo no Espírito Santo e etc. Porém, são carnais, não têm fruto do Espírito nenhum. A sua vida não inspira, o seu testemunho não é um testemunho que inspire. Pelo contrário, essa pessoa está dando mau testemunho, apesar de já ter sido batizada no Espírito Santo. Portanto, tornemos claro isso. Batismo no Espírito Santo não torna ninguém mais espiritual, porém é necessário. E se não fosse necessário, a Bíblia diria isso, que ele cessou, que acabou, que não é mais necessário. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é necessário que se encha continuamente do Espírito Santo. Ora, para começar-se a se encher, é necessário que tenha uma primeira experiência. Ora, quando você enche um copo de água, há uma primeira gota, o primeiro jorro de água que cai no copo. Esta primeira parte da água que cai no copo, esta primeira experiência com o Espírito Santo é chamado de o batismo no Espírito Santo. Semelhantemente, a primeira experiência com Jesus, a conversão, quando você desce as águas no batismo, confirmando a conversão, aquela conversão é o início de uma caminhada na vida com o Senhor. Mas o batismo no Espírito Santo é o início de uma vida de testemunho. O poder de Deus é para testemunhar, não é para ficar esnobando nada, nem ficar ostentando espiritualidade ou falsa espiritualidade. É um poder, portanto, necessário, como sinal, como poder sobrenatural para convencer os incrédulos, mas não para alguém se gabar, não para alguém se ensoberbecer. Não, isso jamais. O poder sobrenatural existe, é fato, é caracterizado, é uma experiência necessária. Você precisa pedir para que receba e, uma vez recebido, você começa a testemunhar. O batismo no Espírito Santo é poder sobrenatural de Deus para testemunhar do Evangelho. E se você não quiser testemunhar, o batismo no Espírito Santo não lhe adiantará de nada. De nada servirá o batismo no Espírito Santo para alguém que não quer testemunhar do Senhor, senão somente para condená-lo, porque ele pediu. Ninguém recebeu o batismo sem pedir, e se pediu, é responsável. Meu irmão, peça o batismo, receba-o pela fé, e uma vez recebido, comece a testemunhar do Senhor, pois Deus requererá de você esse poder que Ele colocou à sua disposição. Amém.